Sexto volume da tréplica. Tudo se transforma para classes inferiores, na fase de animal racional. E na fase racional, como aparelho racional, volta ao mundo racional. Agora, a vida chegou no seu estado de culminante felicidade. Maior felicidade não podia existir do que essa. A volta de todos para o seu mundo verdadeiro. Deixar de ser um forasteiro em um mundo o qual não é o seu, e por não ser o seu mundo verdadeiro, é que está aí, nessas condições, inútil de sofrer, trabalhar pelo nada, para acabar em nada, e nada ser. E descer para classes inferiores, porque tudo se transforma em vidas diferentes. Nada se acaba. Então, chegou a humanidade no ponto mais culminante de sua felicidade, mas da verdadeira felicidade. A volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Saíram de lá para dar este passeio em que hoje todos estão arrependidos de chegar ao ponto que chegaram por fazerem uso da vontade. A vontade é livre e, por ser livre, entraram pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Como até hoje todos vêm fazendo uso da vontade, por a vontade ser livre, e chegar ao ponto em que estão, nesta luta infernal, nesta guerra, em conquista do nada pelo nada, que não adianta nada, por tudo acabar em nada. É a luta do nada ser. A geração principia do nada e todos terminam em nada. Então, o que estão fazendo aí? Nada. Guerreando para quê? Para acabar em nada. Lutando para quê? Para acabar em nada. Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Não adianta nada, por tudo acabar em nada. Iludidos com o nada, magnetizados pelo nada, uma luta inglorificada. Quais são as glórias do nada? Nada. As aparências do nada iludiu todos, traiu todos, fez todos sonharem com as aparências, julgando as aparências tudo ser, e traídos pelo nada, por o nada, nada ser. Sonhando de olhos abertos, e por estar sonhando, julga que a ilusão tudo é. Na realidade, a ilusão nada é. Traídos pelas ilusões, traídos pelos sonhos, traídos pelas aparências, traídos pelas fantasias, traídos pelas artes, traídos por essas grandiosidades aparentes, vivendo como um traidor, vencido pelo nada, um traidor vencido para a destruição de si mesmo. E assim, vivendo horrivelmente, por viver traído pelo nada, deixando-se trair para a destruição de si mesmo. Uma vida de composição aquática, porque este nada que existe são feitos da água, e tudo vira água, volta a nada ser. Porque se não houver água, a terra não produz nada, fica seca, torrada, árida, e havendo água, há os produtos, há os feitos. E todos os feitos acabam em água. E por isso tudo se acaba em nada. Então, tudo que existe é água transformada em seres, transformadas em vidas aquáticas. E por isso precisa água para a conservação das vidas. A água transformada em seres, que volta tudo ao que era, volta tudo a ser água, e por isso tudo se acaba. A água corre para baixo, dizendo com isto que todos os seus seres vão de água abaixo, e por isso tudo se acaba. E os desprevenidos da vida natural, perdendo tempo com tudo que vai de água abaixo, que são os seres feitos pela água, expostos em cima da terra. A água transformada em seres. E a água descendo sempre, e tudo indo de água abaixo. Então,
Para que vai lutar tanto para tudo ir de água abaixo, para tudo se acabar? Para que vai guerrear tanto para tudo ir de água abaixo? Então, lutas perdidas, tempo perdido, que coisa alguma fica em cima dessa terra. Tudo vai de água abaixo. A erosão do tempo liquida com tudo. Então, é uma luta perdida. É um sacrifício perdido de quem luta e não sabe por que está lutando. Lutando para ir de água abaixo. E por isso todos se acabam e tudo se acaba. É uma luta de quem está perdendo tempo. É um sacrifício sem recompensa. É uma guerra sem recompensa, porque está perdendo tempo com o que vai. Com o tempo, tudo por água abaixo. É a luta dos descompreendidos da natureza, que não conhecem a natureza. Se conhecessem a natureza, não iam perder tempo com tudo que vai de água abaixo. Porque tudo termina com a erosão natural da natureza, que leva tudo a seu lugar, a nada, a água. Um progresso de que tudo vira água. É lutar sem noção perfeita das coisas naturais. Não ter convicção real dos efeitos psicológicos naturais, dos seres naturais, da natureza. É um sacrifício sem recompensa nenhuma. É uma traição a si mesmo, é um traidor a si mesmo. Saber que aparências não são verdades e lutar para a conservação das aparências, perdendo tempo, sem recompensa. Qual é a recompensa? É descer para as classes inferiores. É o estado da vida da inconsciência para compor o necessário para viver. Isso é natural. O necessário não pode deixar de ser. O necessário está enquadrado dentro dos limites naturais da natureza. A referência é o que está fora do necessário. O que está fora do necessário está fora do limite. E o que está fora do limite imperam as ruínas. É o desnecessário. O que está dentro do limite é o que é necessário para a conservação da vida. Não há perturbação. E o que está fora do limite perturba, incomoda, destrói. São as ruínas que destroem os seres. E assim, a vida de composição racional é uma vida consciente e positiva, uma vida normal, a vida do verdadeiro equilíbrio racional. E a vida do animal racional, uma vida de desequilíbrio. E por isso aí estão as ruínas sufocando todos. Mas a fase racional recuperará todos para o equilíbrio normal e natural, naturalmente. A própria natureza, por ser racional, vai tratando do equilíbrio de todos, racional, e todos chegando naturalmente ao seu verdadeiro lugar. Por a verdadeira mãe, que mantém todos e que fez tudo e que criou todos, ir normalizando os seus feitos que mantém. A própria natureza, por ser a fase racional, equilibrando todos racionalmente. E todos chegando naturalmente ao seu verdadeiro lugar. E assim, todos e tudo, que é regido pela natureza, tudo chega naturalmente, sem abalo, em seus lugares. E por isso está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Isso é apenas uma revelação da vida do animal racional, que não podia de forma nenhuma encontrar o bem, e sim, sempre multiplicando o mal de si mesmo, pela forma adotada da forma de se conduzir com a esperança de tudo de bom e sempre com a esperança, e tudo ao contrário. Não satisfazendo assim a esperança, todos contra aquilo que esperavam. Esperavam o reino do bem e tudo ao contrário, e a esperança dessa forma traiu todos. Agora está aí a vida racional, a vida do equilíbrio verdadeiro, de todos e tudo e todos se equilibrando naturalmente. A longa vida é instituída pela imunização racional, que instrui como pode ter uma longa vida. E todos que são ligados ao mundo racional são instruídos como proceder para ter uma longa vida. Que a vida, bem vivida, deve ser longa para quem vive com prazer de viver, para ter o prazer de somente bem fazer. Plantar o bem, para todos colherem um bem muito maior.
A vida deve ser longa para todos os que sabem zelar pelo comportamento da vida. Agora, os que vivem subjugados à fase de liquidação, a vontade não é de viver. Porque não sabe o porquê está vivendo. A vontade é de morrer. Porque tudo de ruim lhe acontece por estar na fase de liquidação. E se julga um liquidado por sofrer muito, penar muito. Tem então horror à vida. Mas, para os que estão ligados ao mundo racional, esses têm prazer de viver, porque sabem o porquê vivem. E quem sabe o porquê vive, sabe viver. Então, esses adoram o prolongamento da vida, porque vive em missão do bem-fazer a si mesmo e a todos. O viver é bom para os que sabem porquê vivem, e o viver é ruim para os que não sabem o porquê vivem. Então, a vida se torna ruim. Quem vive ruim, vive mal, e quem vive mal não tem prazer de viver, porque só vive para penar e sofrer. Mas quem vive mal pode deixar de viver mal. É somente se ligar ao mundo racional e passa a viver bem, porque se ligando ao mundo superior, o superior do mundo superior mantém a sua estabilidade com superioridade de conhecimento e abastecimento de todos. Então, agora, quem vive mal é porque quer viver mal, porque o bem aí está em suas mãos para o bem de todos. É somente se ligar ao mundo racional para se estabilizar equilibradamente na vida e ter o relativo das necessidades da vida para viver. E agora, vive mal quem quer viver mal, porque o bem aí está em suas mãos para as mãos de todos. Agora, a humanidade não tem mais que clamar por socorro, porque aí está em suas mãos o socorro de todos. Sofre agora no mundo quem quer sofrer, porque está aí a fase de recuperação do animal racional. Não há mais motivo do desequilíbrio da humanidade. Está aí como todos podem se equilibrar, como todos podem viver equilibrados, como todos podem viver bem, como todos podem ser felizes. Não há mais necessidade de viverem agonizando, implorando, pedindo, suplicando. Não há mais necessidade. É somente se ligar ao mundo racional por meio da leitura que desaparecerão todos os males e encontrarão um equilíbrio normal e necessário para viverem bem e tranquilos. Então, não há necessidade de viverem mais desesperados, desatinados, sem rumo, descrentes de tudo. Não há mais necessidade, porque está aí o conserto da situação de todos. É só procurar se ligar, por meio da leitura, ao mundo supremo, o mundo racional, que terá o socorro imediato do mundo racional. E com a maior naturalidade e facilidade, que é somente a persistência na leitura, no ler e reler. E quem não sabe ler, é somente abrir o livro e vir virando página por página. Para os cegos, a mesma coisa. Para os impossibilitados, é só pegar no livro e folheá-lo. Terá o socorro imediato. É para servir todos. É para servir cegos, analfabetos, aleijados, impossibilitados de ler. Até mesmo estrangeiros que não conhecem o idioma português. Basta folhear as páginas dos livros para ser servido. Porque folhear é a mesma coisa que esteja lendo. Não lê porque não entende o idioma, porque é cego ou analfabeto. E é mais bem servido ainda, devido ao estado de impossibilidade. Este é o verdadeiro conhecimento de Deus, o racional superior. E é para salvar todos de um modo geral. É para salvar o estrangeiro que não entende o idioma, é para salvar o cego, o analfabeto, os aleijados, os moribundos, que muitas vezes são ressuscitados e salvos pelo dono do livro, que é do mundo racional. É para servir todos, porque todos são filhos de Deus. Então, todos merecem ser salvos, todos têm que ser salvos, e deste modo e desta forma,
não há mais necessidade de viverem penando, sofrendo, porque basta pegar no livro. Basta ter o livro nas mãos e seguir as recomendações para serem salvos, porque a salvação é para todos. Agora, os que estão na fase de liquidação, que não têm conhecimento do que está em suas mãos, que estão penando, estão sofrendo, desesperados, loucos, varridos, o que é que vocês têm que fazer? É a propaganda, o dever de fazer propaganda a quem não sabe que existe, a quem ignora que a salvação de todos está na terra. Por isso, há necessidade de cumprir racionalmente o dever de fazer propaganda para salvar quem está liquidado, está em fase de liquidação, e que ignora o porquê de seu sofrimento, o porquê de seu desequilíbrio, o porquê de seu desespero, o porquê se considera um destruído. Então, tem que levar o conhecimento a esses que não sabem que está na terra a sua salvação, a salvação deles e a salvação de todos. Quem está na fase de liquidação ignora que exista a salvação. Quem está na fase de liquidação julga e pensa que está tudo perdido, que não há mais jeito e coisa alguma tem mais conserto. E quando é assim, a pessoa está completamente desorientada, no maior sofrimento da vida. E é preciso cumprir com o dever de fazer a propaganda para salvar todos que estão na fase de liquidação. E assim está aí a fase de recuperação. E quem está na fase de liquidação não conhece. E é preciso cumprir com o dever de fazer a propaganda para poder se salvar e salvar a todos. Na fase de recuperação, a vida é outra. Encontra facilidade e meios para viver. E na fase de liquidação, tudo em liquidação, não pode encontrar meios, por tudo estar em liquidação para poder viver. E assim, quem sabe se salva e quem não sabe não pode se salvar. E o verdadeiro triunfo da humanidade é racional, porque todos querem voltar para o mundo racional. O triunfo verdadeiro de toda a humanidade é racional. E racionalmente todos vencendo, por irem deixando a obsessão da vida da matéria. Como animal racional, obsedado pela matéria, e como aparelho racional, curado da obsessão da matéria. Porque quem está obsedado pela matéria passa a ser materialista, pela obsessão material, e daí sofre muito, pena muito, por estar obsedado pelo nada, pelo tudo aparente que acaba em nada. E quem está obsedado pelas aparências sofre muito, pena muito, se martiriza muito. E um obsedado é um entupido das misérias da vida, que é a matéria. Quem triunfa com o mal vive mal e acaba mal, por estar ligado ao mal. Na obsessão está a doença da destruição de si mesmo, porque um obsedado é um doente, e o doente não regula. E por não regular, julga o nada acima de tudo, julga a matéria acima de tudo, julga o mal acima de tudo. É um doente com aparência de bom. Os obsedados pela matéria, e dessa maneira estavam ligados à estrutura do irracional. O irracional é que o ponto primordial deles é somente a matéria. O irracional é que desenvolve a matéria. Tudo isto porque estavam ligados à energia do irracional, à energia elétrica e magnética. E dessa forma, o procedimento tinha que ser idêntico. A matéria em primeiro lugar. A matéria acima de tudo. O irracional é que pertence à matéria. São elementos de vibração do chão. Agora, o racional é de cima. O raciocínio é do mundo racional. E por o raciocínio ser do mundo racional, a vibração do racional tem que ser racional, para se ajustar certo na vida da matéria. E por isso tem que se ligar em cima no seu verdadeiro mundo de origem. Ligando em cima, nasce em todos o verdadeiro equilíbrio, porque está ligado ao seu verdadeiro natural, o seu verdadeiro mundo de origem. E ligando em cima, sabe conscientemente como tem que usar a matéria. Sabe como tem que fazer uso do ser material.
e ligado embaixo no elétrico e magnético, como bicho, não tem noção exata e certa das coisas, e o resultado é esse que está aí, a vida inteira procurando o certo, e sempre por acertar, e ligado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, ligando-se ao raciocínio, aí vai saber como viver na matéria, como deve usar a matéria, como deve se ajustar na vida da matéria, porque estão aí na matéria. Porque se não souber fazer uso da matéria, o que é que acontece? O desequilíbrio de tudo, por não saber fazer uso. E por não saberem fazer uso, é que ficaram subordinados à matéria, quando a matéria devia estar subordinada ao racional, e não o racional subordinado à matéria. Por não saber fazer uso da matéria, ficaram por baixo da matéria, e a matéria por cima do racional. Como se o racional fosse aí de baixo, do chão. Do chão é o irracional. O racional é de cima. E por o racional ser de cima, é que a matéria tem que ficar por baixo do racional, sob o domínio do racional, e não o racional sendo dominado pela matéria. Então, todos têm que desenvolver o raciocínio para se ligar em cima, no mundo racional, no seu verdadeiro mundo de origem. Então, de lá receber a orientação racional para saber como proceder em um mundo que não é o seu. Saber como proceder, como viver fora do seu mundo. O mundo do racional é racional. Então, para viver fora do seu mundo, no mundo que não é o seu, tem que receber a orientação do seu mundo, o mundo racional, para saber como viver no mundo do irracional. O racional é de cima, está por cima da matéria, e estar por cima da matéria tem que dominar a matéria, por ser de um mundo superior à matéria, e não ser dominado pela matéria, ser joguete da matéria. E por estarem dominados pela matéria, é que criaram uma forma de viver contra si mesmo, por estarem dominados pela matéria. E desta forma, tinham que sofrer muito, tinham que sofrer demais, até chegarem ao ponto de não aguentar, por estarem dominados pela matéria. Dessa forma, a vida se tornou de uma maneira de viverem com os maiores sacrifícios para poderem viver, por estarem sob o domínio da matéria. O racional, que é superior à matéria, dominado pela parte inferior, que é a matéria. E dessa forma, não encontravam jeito algum, nem forma alguma, que pudesse fugir ao sofrimento. Tinham que viver martirizados pela matéria. Tudo isto porque desconheciam o seu verdadeiro mundo de origem. Sabiam que eram racionais, mas não sabiam onde era o mundo dos racionais. O racional é do mundo racional. É outra energia. É a energia racional. E a energia do animal irracional é a elétrica e magnética. É a energia da matéria. Por isso, tem o animal irracional, que é do chão, que é de baixo. E o racional, o animal racional, é de cima. O raciocínio é de cima. E por isso o animal racional tem o pensamento desenvolvido, por ser da parte astrológica, por serem seres de cima. E o irracional, com um simples entendimento e muito vago das coisas, que são os que não têm raciocínio. Os que não têm raciocínio é que são ligados à matéria, dominados pela matéria, os irracionais. Mas os que têm raciocínio, o animal racional, que tem o pensamento desenvolvido, esses pertencem ao mundo racional, o mundo de cima, e não do mundo de baixo. E dessa forma, toda a humanidade, por ter chegado à fase racional, liga o raciocínio para desenvolver o raciocínio. E depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao mundo racional, e ligados ao seu verdadeiro mundo, estão por cima da matéria. Então aí
vão saber, por orientação do mundo racional, como viver fora do seu mundo aí na matéria. Então, vão se tornar superior à matéria como são e não inferior à matéria. O raciocínio é do mundo racional e desta forma estavam aí vivendo horrivelmente, por desconhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, por desconhecerem o mundo racional. Então, agora, é como vão saber como viver fora do mundo racional. Agora é que o racional, como aparelho racional, vai saber como viver fora do mundo racional. Como viver aí, no mundo que não é o seu, o mundo de matéria, o mundo do irracional. E assim, como viviam por baixo da matéria, só tinham que viver de pior para pior, como há muito vem vindo tudo. E por isso as ruínas do mundo inteiro se multiplicam cada vez mais. Por todos estarem vivendo em um mundo que não é o seu, e por não ser seu, não saber o que faz. Fazem hoje assim para acertar, e amanhã desmanchar. Sempre por acertar. A vida nessas condições nunca poderiam encontrar o equilíbrio, por não saber como viver em um mundo que julgavam e pensavam que fosse o seu verdadeiro mundo. Nasceram aí, mas não são daí, e vieram parar aí, mas não são daí, e por nascerem aí, julgavam que fossem daí. Se transformaram nesta classe e ainda iam para outras classes mais inferiores, por não conhecerem o porquê da vida presente e o porquê da vida anterior a essa e da vida vindoura, por tudo se transformar em vidas diferentes, porque coisa alguma se acaba. Acaba de um jeito e se transforma em outro. É a lei da deformação. É a lei natural da natureza. De um líquido, que é o sêmen, se transforma em vírus. Esses vírus se transformam em um corpo. Esse corpo cresce e depois de pronto ele nasce. Depois de nascer, se transforma em um ser adulto, de uma estrutura desenvolvida e formada. Depois, esse ser, com o tempo, a máquina se destrói, paralisa a máquina. E esses vírus vão se transformar em outros seres, em classes inferiores. Tudo é assim. É a lei natural da natureza. Tudo se transforma. Hoje é o sêmen e amanhã se transforma em um adulto, em um gigante. O sêmen transformado em um corpo de vida de estrutura desenvolvida. Como o sêmen se acabou em outro ser diferente, de forma diferente. E assim é tudo na vida. Tudo se transforma, coisa alguma se acaba. Se acaba de uma forma, mas se transforma em outra forma. É como o sêmen. Hoje ele é sêmen, depois ele se transforma em um outro corpo de vida diferente, que é o corpo do ser humano. O que ele era antes de ser o corpo humano? Era o sêmen, uma espécie de nada ser. E esse nada se transformou num corpo de vida completamente diferente. Para verem que tudo se transforma em vidas diferentes. O sêmen, com sua vida de líquido, um líquido gomoso. Esse líquido se transformando em outro corpo, que é o corpo humano. Para verem que tudo se transforma. Amanhã, esse corpo se transforma em outras vidas em classes inferiores. Hoje é esse corpo, mas esse corpo está aí para ser transformado e chega a época dele se transformar em outras vidas, em outros corpos, em outras classes inferiores. Isto é para que sintam perfeitamente a lei natural da natureza, de deformação e transformações, ou transformação de uma coisa para outra. Portanto, nada se acaba e sim tudo se transforma, sempre para classes inferiores, na categoria de animal racional. Agora, na categoria de aparelho racional, cessa a lei de transformação. Aí não se transforma mais, porque não está ligado mais à deformação.
Tudo que está ligado à deformação é que se transforma. Como o aparelho racional está ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, aí não se transforma mais, porque chegou no seu lugar certo, chegou no seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Então, como aparelho racional, está livre da lei de transformações, está livre da deformação, está vivendo aqui dentro da deformação, mas está ligado no seu mundo de origem, o mundo racional. Agora, os que estão na categoria de animal racional, esses estão ligados à deformação. E estando ligados à deformação, segue a lei de transformação, se transformando sempre para pior, para classes inferiores. E qual é a classe inferior logo a seguir? De animal irracional. Então, há necessidade de todos, grandiosíssima, em benefício próprio, passar para a classe de aparelho racional, para subir, voltar ao seu mundo de origem. Porque se ficar na classe de animal racional, como animal, desce para classes inferiores, se transformando em outros seres inferiores. E assim, é de grande necessidade todos passarem para a fase de recuperação, que é a fase de aparelho racional, para subir e não descer. Para alcançar, basta obedecer e respeitar. Com a obediência e o respeito consegue, em pouco tempo, passar para aparelho racional, que é a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. A fase de aparelho racional. As horas que atravessam o mundo são as horas mais seríssimas que existem no mundo. É a hora de decisão, de se decidirem ou sobem ou descem. Aí está muito bem esclarecido, até demais, como podem subir e como podem descer para o mundo do irracional. Então a hora é de decisão, ou sobe ou desce. E os que descerem vão correr toda a hierarquia, todas as classes inferiores, como aí está, bem detalhadamente, como são feitas as transformações. Como aparelho racional ligado ao mundo racional, e assim subindo para o mundo racional, viver no seu mundo, na eternidade. Agora, os descuidados, abusados, desobedientes e teimosos, esses descem para classes inferiores. O comportamento está fora da linha racional. E as classes inferiores, a hierarquia é imensamente muito grande, ainda tendo que passar várias eternidades aí no chão. A lei natural da deformação, que é a lei da transformação dos seres, indo se transformando em uma infinidade de classes, correndo todas as classes do inferno verde e da água, do rio e da água salgada, e das aves do espaço. São infinidades de classes por estarem ligados à deformação. Então, essa é a hora mais importante da vida de todos, a hora da decisão. Ou se decidir a descer, ou se decidir a subir. Ou se decidir ir para o inferno, ou se decidir ir para o céu. Porque a vida do chão é como irracional, é um inferno, e o mundo racional é o céu. E chegou a hora da decisão, a hora mais séria de toda a humanidade. Ou subir ou descer, porque a classe de animais racionais está em extinção. Está a caminho do desaparecimento dessa classe de animais racionais. Chegou o fim dessa classe de animais racionais. Então, está aí o conhecimento da última chance da vida de todos. Ou sobe ou desce, a hora da decisão. Por esta classe de animais racionais estar em extinção ou o seu desaparecimento, devido à natureza não suportar mais os abusos de seus feitos. Então, a natureza é quem lhe fez, é quem lhe gerou e é quem lhe mantém de tudo. Então, essa que lhe mantém de tudo não merece respeito? É como veem, ninguém respeita, e como aí está, ninguém respeita ninguém. Então, quem lhe fez, quem lhe gerou, quem lhe criou, quem lhe mantém de tudo,
Os seus feitos não merecem respeito? Quem lhe mantém de tudo não merece respeito? Quem lhe mantém, quem lhe fez, quem lhe gerou, quem lhe criou e lhe mantém é digno de todo respeito. Mas cadê que respeitam? Nem uns aos outros respeitam. A natureza é quem fez, é quem faz, é quem mantém todos. Ela tanto faz como desfaz. Qual é essa mãe que vai viver satisfeita com a insubordinação de seus filhos? Nenhuma. Então, a natureza é que faz todos, cria todos e mantém todos de tudo, e não é digna de respeito? Não merece respeito? Merece todo o respeito. Mas cadê o respeito? E sim, a insubordinação e o desrespeito, que já não respeitam mais uns aos outros. E por isso, a classe de animais racionais está a caminho do seu desaparecimento, como aí estão vendo o progresso da degeneração e da poluição. Dessa forma, vinha a extinção completa da classe de animais racionais. Mas, ainda assim mesmo, está aí a última chance, dando uma oportunidade a todos de escolher, de se decidir, ou subir ou descer. Devido aos abusos, por a vontade de ser livre. Então, abusam da vontade por a vontade de ser livre. E por a vontade de ser livre, vão fazendo tudo o que entendem, sem o mínimo respeito, a quem fez todos e a quem mantém todos, e daí a insatisfação natural da natureza, da falta de respeito e atenção a quem lhe fez, a quem lhe gerou, a quem lhe criou e a quem lhe mantém de tudo. A quem fez tudo e mantém de tudo. Então, está aí a hora da decisão, ou subir ou descer. A natureza sentindo a ingratidão e a humilhação de seus filhos, de seus feitos, e todos os maus tratos contra as leis naturais da natureza. Mas está aí mais uma única oportunidade de se salvar.